A urgência do PL da anistia foi protocolado ontem numa jogada de mestre do deputado Sóstenes e eu vou contar para você, tintim por tintim, de todo o imbróglio que envolveu essa mudança de pensamento e planos do deputado Sóstenes para protocolar a urgência do PL da anistia. Eu sei que ele fez algo de muito certo, por quê? Porque a mídia do regime, gente, reagiu em peso, foi destacada assim. Inclusive teve a BBC numa manchete perguntando: urgência do PL da anistia foi protocolado, e agora? Pois se você quer saber o que acontece a partir de agora, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu quero inclusive que vocês façam um exercício de pensamento. Feche os olhinhos e pense nos deuses do Olimpo. Vocês já sabem de quem eu estou falando. Lá em Harvard, garantindo que o STF brasileiro salvou a democracia do mundo inteiro, desde que o mundo é mundo, recebendo a notícia que mais de 260 deputados votaram para pautar a urgência do PL da anistia. O que você acha que passou no coraçãozinho dos deuses do Olimpo? Eu, sinceramente, queria ser uma mosquinha para poder ver a cara de tacho de todos eles. E, obviamente, que ainda nessa edição a gente vai falar da saúde, né, do presidente Jair Messias Bolsonaro, que ontem, depois de 12 horas de cirurgia, o último boletim foi às 18h30, mais ou menos, de ontem, e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Vamos falar primeiro aí do boletim médico, né, da última atualização do presidente Jair Messias Bolsonaro, que aconteceu ontem, e disse que ele ainda está na UTI. Inclusive, gente, quero pedir desculpas a vocês, porque eu atualizei aqui na comunidade do YouTube e no nosso perfil, né, aqui no Twitter, que o presidente logo ontem pela manhã já havia sido transferido da UTI para o quarto. Foi um equívoco da dona Michelle, e depois eu corrigi a notícia, tá? Então estou reiterando aqui a errata. O presidente ainda precisa de uma supervisão com ajuste muito fino, vai precisar ainda por mais alguns dias, então ele continua na UTI, sendo muito bem atendido, mas de acordo com o último boletim médico que está na sua tela, parece que o danado do birulindo da Bolsopio está reagindo muito bem e está lá já querendo fazer peripécias, tá bom? A cirurgia foi bem sucedida, foi um sucesso, e ele só precisa dessa supervisão mais acurada um pouquinho, por mais alguns dias, e o estado dele é considerado estável, com sinais de boa recuperação. O que isso dá um alívio na gente, né? Porque, olha, eu não sei como vocês passaram o dia de ontem, mas eu sofri. Eu sofri o sofrimento. Vamos falar do PL, né, da anistia, que teve a sua urgência protocolada? Vamos lá. Para vocês terem uma ideia, gente, uns dias atrás, nós ficamos sabendo que o STF partiu para cima dos políticos, parece que rolou ali uma pressão um pouco mais austera e pressionou também o governo para fazer com que os deputados que fazem parte da bancada, né, do governo retirassem as suas assinaturas. Mas por que isso aconteceu? Eu vou explicar já já para vocês. Foram, ao todo, 265 assinaturas. Olha só, o PL realmente dominou o campo com 90 assinaturas, mas o União Brasil entrou com 60 assinaturas, o PP 35 assinaturas e o Republicanos com 28 assinaturas. Acontece que tanto União Brasil, PP e Republicanos, eles têm ministério. Eles, teoricamente, deveriam votar com o governo, nas pautas do governo, porque vocês sabem, né, essa democracia é a democracia do toma lá da cá. Então você me dá ministério e eu voto com você, entendeu? E aí, quando me parece que os deuses do Olimpo deram uma olhada na base do governo toda, assinando, né, a urgência do PL da anistia, diz que foi para cima do governo, foi para cima do Lula, com força e com vontade. Briguem, miserentos, briguem. E aí diz que foi para cima do Lula, falou, ó, esses partidos aqui que tem ministério, vai lá e pressiona para tirarem as assinaturas. E aí perdemos uma assinatura. O que o deputado Sóstenes fez? Ele falou, bem, com essa uma semana,
que o Hugo Mota estará fora, porque qual era o plano do Sóstenes? Esperar o Hugo Mota retornar para ir lá e protocolar a urgência já com as assinaturas sobejando. E quando essa pressão fez efeito e nós perdemos uma assinatura, portanto, o Sóstenes deu entrada, em vez de 265, ficou 264 assinaturas por causa da pressão. Eu só não sei de onde que veio a pressão que fez efeito para a queda dessa assinatura, tá? Se foi do STF, se foi do Lula. Mas quando o Sóstenes viu que o primeiro deputado ligou pedindo para retirar a assinatura, Sóstenes correu, foi lá e protocolou. Pronto, jogada de mestre. E eu não sei se vocês lembram, mas eu havia comentado sobre isso na sexta-feira passada, no vídeo de sexta-feira passada. Eu falei, pô, se já tem mais assinaturas, vai lá e protocola, porque garante um monte de coisa. Aí, meus amigos, a giripoca piou feio. Por quê? Porque a mídia em peso reagiu ao que o Sóstenes fez. E ele fez um post dizendo o seguinte, ó, checkmate. Passei o fim de semana estudando o regimento com a minha equipe e o governo achou que ia conseguir retirar as assinaturas? Aqui não, aqui tem estratégia. O requerimento de urgência da anistia está protocolado, está público e está protegido. Agora é o povo contra o sistema. Por que ele está dizendo que é o povo contra o sistema? Eu vou explicar para vocês. O que acontece é que nada impede que alguns deputados realmente retirem suas assinaturas, que cedam à pressão do sistema, que vem do STF e do Executivo, principalmente em cima desses partidos que têm ministério. Ocorre que o Sóstenes já avisou que ali tem estratégia, tá? E aí, por que ele diz que é o povo contra o sistema? Porque o sistema vai pressionar os deputados de lá e nós, o povo, pressionaremos os deputados daqui. Por quê? Porque a eleição para deputado está logo ali, meu bem. E todos estão preocupados com reeleição, sim, senhor. Afinal de contas, a mamata lá, para quem não leva a sério o seu compromisso com eleitores, ela é boa, ela é grandona e ela é pesada. E aí está nas nossas mãos fazer pressão para dizer para os nossos deputados, olha, o sistema está te usando agora, mas quem pode garantir a sua permanência aí a partir de 2026 sou eu, meu amigo. E aí você escolhe, você vai ceder à pressão do sistema ou vai ceder à pressão dos seus eleitores. Eu acho que foi uma atacada de mestre. O que você achou? Deixa nos comentários para mim. Bem, foram 265 assinaturas, como eu falei com vocês, né? Caiu uma assinatura, então hoje nós estamos com 264. Quem não assinou? O Arthur Lira. E por que eu acho que é relevante a gente trazer esse recorte aqui para vocês? Porque o senhor Arthur Lira foi mencionado há poucos dias atrás pelo presidente Bolsonaro numa entrevista, dizendo que apoiaria o senhor Arthur Lira para o Senado nas próximas eleições. Eu acho que depois dessa, Bolsonaro vai pensar 3, 4, 5, 10 vezes antes de endossar o senhor Arthur Lira para candidato ao Senado em 2026. Eu espero que Birulino da Bolsopil retroceda, a não ser que o Arthur Lira retroceda. E eu acho que o apoio de Birulino da Bolsopil seria bem importante para o Arthur Lira retroceder, né não? E aí, tem uma coisa que o Jeffrey Chicchini, que é o advogado dos Kids Pretos, já está falando nas redes sociais, que é assim, gente, é uma faca de dois legumes isso aqui, tá? Teoricamente, ele tem razão. O que ele está falando? Que o PL da anistia agora está nas mãos do PL, do Partido Liberal. Por quê? Porque o Altineu Cortes é do PL, Hugo Mota está viajando, Altineu Cortes é o vice-presidente da Câmara e, teoricamente, o Altineu pode simplesmente suspender o feriado de todo mundo, mandar todo mundo ir trabalhar e dizer, olha, vamos votar. Ele pode fazer isso? Pode. Por que eu acho que não é interessante? Porque nenhum deputado, a não ser aqueles nossos, né, aqueles do peito, aqueles, né, que são ombro a ombro de caminhada, fora esses, todos os outros vão ficar bem irritados de perderem a sua semana de beneplácito feriado. Então, assim, eu acho que é uma faca de dois legumes, porque o Altineu pode chamar todo mundo e não ter quórum para votação. É um risco.
tá? É um risco. O editorial do Globo ficou tão irritado o povo lá que está dizendo que a discussão sobre a anistia chega a ser vexatória. Por quê? Porque está travando pautas mais importantes do Congresso. Sabe por que o editorial do Globo falou isso? Porque não é a mãe de quem escreve o editorial do Globo que está preso lá injustamente, sem acesso ao devido processo legal, sem a devida ampla defesa, por ter se manifestado. Não é? Não estou falando nem de quem quebrou, quem vandalizou, nem nada. Estou falando de quem foi para a manifestação e simplesmente estava lá e depois foi pego em casa. Entendeu? Pela polícia. Então, assim, francamente, vexatório é esse editorial, o Globo. Olha a reação da mídia, gente. Globo News mostra o que o sistema está avisando que fará, né? A Andréa Sadi diz que ministros do STF avaliam que o projeto da lei da anistia para condenados pelos atos do dia 8 de janeiro é inconstitucional. Bem, inconstitucional não é, vocês já devem estar cansados de ver recortes de todo mundo falando lá, todo mundo que eu digo dos deuses, né, do Olimpo, falando que a anistia é uma condição política que concerne ao presidente, blá, 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 não vou cansar vocês. O problema do sistema não é que é constitucional ou inconstitucional. O problema do sistema é esse cara aqui, ó. Por quê? Porque durante o dia de ontem, eles começaram a falar sobre o recheio, a matéria do PL da anistia, que até dias atrás não era nem admitido debater sobre o que está escrito no PL da anistia, certinho? E qual é o temor deles? Eles estão temendo que o texto do PL da anistia do jeito que está possa abrir uma brecha para reverter eventuais condenações de Bolsonaro, entre outras pessoas, como Felipe Martins, como os Kids Pretos, como Daniel Silveira, inclusive, tá? Por isso que chama anistia humanitária ampla e irrestrita, da mesma forma que aquela que foi pautada e pleiteada pelos guerrilheiros de 69 em 88. Então, assim, toma lá da cá, né? Mas a preocupação deles é que o PL da anistia possa estabelecer uma jurisprudência para liberar Bolsonaro, para também ser anistiado, Daniel Silveira, Felipe Martins, generais, né? General Braga Neto, entre outros. Vou ler aqui um pedacinho da matéria para vocês vão ficar... Olha só. De acordo com juristas, o texto atual dá margem para reverter as possíveis condenações futuras contra Bolsonaro que envolvem os questionamentos do resultado das eleições de 2022, como se isso fosse crime. Como se questionar a eleição fosse crime. Parte deles também vê espaço para reverter a inelegibilidade. O parecer elaborado pelo deputado Rodrigo Valadares, do União, foi protocolado em setembro do ano passado e até hoje a versão é a mais recente. O relatório diz que não só os que participaram dos atos do 8 de janeiro serão anistiados, mas também todos aqueles que apoiaram por quaisquer meio, inclusive contribuições, doações, apoio logístico, prestação de serviço, publicação em mídia social e plataforma. É o que nós queremos, é o que nós precisamos. Por quê? Porque tudo isso que está descrito no texto do PL da anistia não é crime. E nós não temos nenhuma outra ferramenta para barrar a injustiça que essas pessoas estão sofrendo. E o Globo ainda comenta que o texto ainda diz que fica também concedida a anistia a todos que participaram de eventos subsequentes ou eventos anteriores aos fatos acontecidos. Outro trecho do relatório destaca a matéria, ficam assegurados os direitos políticos e ainda extinção de todos os efeitos decorrentes das condutas assim imputadas, sejam cíveis, penais, para as pessoas que se beneficiem da presente lei. Então, sim, é isso que nós queremos, anistia total, completa e restrita. Mas o problema deles, adivinha, é Birulindo da Bolsa Pio, é esse homem que está aí, que agora, exatamente nesse momento, está numa cama de UTI. É ele que atemoriza o sistema. Ou seja, esse cara deve fazer algo de muito, muito certo para poder atemorizar tantos poderosos assim, né? Não menos importante foi o que o Donald Trump, conselheiro do Donald Trump, comentou a respeito do Deus do Olimpo
aeroporto de Mosquito, que diz que esse aeroporto de Mosquito, é a maior ameaça à democracia. E já que nós estamos falando de Donald Trump fez um comentário muito interessante e ele realmente deve estar de olhos postos aqui no Brasil, porque ele disse que ele quer a China fora da América Latina. Por quê? Porque os Estados Unidos precisa recuperar o quintal deles. E aí você fala, porque assim, gente, parece uma coisa pejorativa, mas não é, tá? Não é. Busquem estudar sobre a América Latina, especificamente o Brasil, zona de retaguarda dos Estados Unidos. Quando o Trump fala que é nosso quintal, não é nosso quintal, menos importante, não. É zona de retaguarda e isso tem uma grande importância para os Estados Unidos. Quem me segue há mais tempo já sabe do que eu estou falando, mas como tem muita gente nova, você já deve ter cansado de ouvir eu falar, poxa vida, desde quando nós deixamos de ser a zona de retaguarda da América do Norte? Porque para a América do Norte está permitindo o que está acontecendo aqui na América Latina, é porque nós deixamos de ser zona de retaguarda, o quintal da América do Norte, e corremos o risco de nos transformar em campo de batalha. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso por aqui, né? Então a coisa é mais profunda. E eu fico muito feliz que no momento como esse, que o Congresso está lá protocolando a urgência do PL da anistia, com mais de 260 assinaturas, que justamente os deuses do Olimpo, que fazem uma propaganda danada dizendo que eles salvaram toda a democracia que havia nessa vida, que eles acabaram de salvar, façam ameaças a respeito de tornar a anistia, que é algo que está na nossa Constituição Federal, como algo inconstitucional. Não é mole não, tá bom, brava gente? Não é mole não. Mas eu ainda quero falar com vocês, antes de ir, sobre nosso grande parceiro, parça do peito, nosso amigo, nosso colega, nosso querido Sidônio nas paradas de sucesso. Sidônio montou um estúdio para Lula fazer foto do Minha Casa Minha Vida. Olha a situação. Tem noção? Nada nesse governo é real, absolutamente nada. Eu sou da opinião que Sidônio tem que continuar. Não para, não para, não para, não para. E antes de ir embora, vou lembrar você, se você está precisando aí de um upgrade, de uma força nas suas receitas, né? Tá precisando defender um dinheirinho extra, tá precisando de mais dinheiro, você pode se beneficiar com o advento da internet para fazer um dinheiro extra a partir da sua casa, do seu celular, do seu notebook ou do seu computador e ainda pode garantir uma grana extra em dólar, sem precisar falar inglês e sem precisar sair do país. Eu tô falando para vocês do curso do meu amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber, super de direita, que montou um método para ensinar você a levantar uma grana a partir do zero pela internet, mesmo que você não saiba nem copiar e colar, tá? É um curso completo, tem várias matérias, várias pautas. Eu costumo me referir a esse curso como uma verdadeira universidade de aprender a ganhar dinheiro por essa ferramenta que estabeleceu um novo mercado de trabalho, que é o mercado home office, a partir da sua casa. E você pode, sim, aprender a fazer uma graninha aí pela internet, de forma extra, ou, se você for bem dedicado como eu fui, você pode muito bem descobrir e estabelecer uma nova carreira em um novo negócio. Link na descrição e no comentário fixado, e aqui eu também deixo um QR Code. Basta você apontar o leitor de QR Code do seu celular aqui, ó, que você vai ser direcionado direto para o WhatsApp e a equipe do Daniel Alvarenga estará lá esperando você para liberar 3 aulas gratuitas para você entender melhor do que nós estamos falando. Então não perde tempo, por quê? Porque vai ficar ruim, né? Até ficar bom, vai piorar muito, principalmente a economia do país. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, você pode nos apoiar, é doarpravaleria@gmail.com. E na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Conto com vocês nos comentários. Tô achando emocionante tudo isso. E agradecendo a Deus, claro, pela vida.
Jair Bolsonaro. Esse presidente ainda vai matar gente do coração, tô avisando.